Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um GraçaCast, o seu podcast cristão que tem como objetivo principal levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP, estou aqui juntamente com meu amigo e irmão Giovanni. Bom dia, boa tarde, meus amigos, meu povo abençoado de Deus. Esse episódio promete de novo, hein, Jário? Esse é o negócio. E olha, eu falo pra você, nos bastidores, talvez vocês não saibam aí, mas a gente gravou, hoje é sábado, a gente gravou ontem, na sexta-feira, a gente já gravou um de manhã e hoje tá sendo nossa terceira gravação do podcast, né? De um dos episódios. Terceira gravação em 3 dias. Então, assim, a gente já tá no clima e de manhã Deus já falou conosco e hoje com essas duas... meio que spoiler, essas duas pessoas que estão aqui e vai ser, o negócio vai pegar fogo. Hoje vai pegar fogo, hein? Nós somos privilegiados, não é mesmo? Essa é a palavra, nós somos privilegiados porque nós somos ministrados primeiro nesse ambiente aqui, nesse nosso estúdio, nós somos ministrados primeiro e depois você vai receber essa ministração aí e com certeza Deus vai falar ao seu coração, porque eu sempre falo aqui, Deus ainda fala, mas você tá ouvindo? Giovanni, e o tema hoje é muito top. Mais que especial, podemos assim dizer. Muito especial. Qual que é o tema? O reino está dentro de nós. Que tema, hein, Thiago? E quando a gente deu a ideia desse tema... E digo ainda que é um tema que talvez as pessoas passem despercebido na Bíblia. Não, pessoas ainda cantam hoje e chamam o reino, que vem o teu reino, que vem o teu reino, mas... não entende o que é o reino de verdade. E de repente, Jesus pegou e fez uma explicação. Olha, o reino está dentro de vocês. E quando a gente colocou esse tema, a ideia foi do nosso sonoplasta chamar essas duas pessoas. Né? Aqui, a princípio, era pra gravar com uma pessoa só, e ele falou assim, não, mas se a gente chamasse fulano e fulano, bate-papo vai ser legal. Então hoje, posso anunciar já ou não? Pode. Hoje, a gente tá aqui com o pastor Nelson, nosso presidente da nossa igreja, né, o nosso líder, e o pastor José Bueno, ali de Ponta Grossa, da Igreja Brasil para Cristo. Né, pastor Nelson, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você. O pastor José Bueno, é um prazer receber você também. Como foi dito antes mesmo da gente começar a gravar, a gente está na direção de Deus. Então a gente acredita que através das nossas vidas, através do nosso bate-papo, a gente vai chegar em lugares que a gente nunca imaginou e quem sabe restaurar famílias, restaurar vidas, né, restaurar casamentos, curar feridas. E então sejam muito bem-vindos pelos meus cumprimentos. Olá pessoal, graça e paz, é um prazer poder estar com vocês aqui mais uma vez, pela segunda vez aqui, essa gurizada aqui que estão aí a todo vapor, e a gente está muito feliz por poder estar aqui com vocês para fazer esse momento especial falando sobre essa visão do reino de Deus, né? A manifestação do reino de Deus que tem que sair dentro de nós e ser implantado nos ambientes onde está inserido. E também é um prazer muito grande poder estar aqui com meu amigo pastor José Bueno, né? Que veio lá de Ponta Grossa e está com a gente aqui. Deus abençoe e fica conectado com a gente aí, que vai ser bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? A todos vocês. Para mim é uma alegria estar aqui também com esta equipe aqui, que com certeza tem proporcionado momentos muito bons para todos os ouvintes, né? E o tema hoje é muito importante sobre o reino de Deus. E eu me alegro por poder estar aqui, né? Pastor Nelson, Giovanni, com o Thiago, com o João. E a gente espera aqui poder contribuir com vocês um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Nós estamos muito felizes de receber vocês dois aqui. Como a gente fala, né? A gente é ovelha, a gente é mais um soldado no exército de Cristo e a gente entende, falando... como um dos membros da igreja do pastor Zé Bueno, falando como membro direto da igreja que o pastor Nelson lidera, né, a gente é um dos guerreiros, né, Thiago? A nossa igreja, a gente entende que existem várias maneiras da gente pregar a palavra, né? A gente prega a palavra com as crianças ali na sala, no cultinho, a gente prega a palavra com ações sociais, a gente prega a palavra através dos louvores, né? E Deus nos levantou, né, Thiago, pra gente pregar a palavra de maneira diferente, num bate-papo tranquilo, num ambiente leve. Então eu fico muito, muito, muito feliz mesmo
de receber vocês dois aqui, né? Mas eu queria, antes da gente entrar no tema, que vocês, o pastor Nelson principalmente, né? Não sei, desse para nós assim um resumo de como foi essa aliança, que surgiu essa aliança, porque hoje a gente tem uma aliança com a igreja do pastor uma certa aliança com a igreja com a Brasil lá do pastor José Bueno, né? Como surgiu essa aliança, como vocês se conheceram e como as coisas foram se encaixando, porque a gente acredita, pelo que eu conheço o meu pastor, assim, ele não se aliança com alguém que não tem talvez os mesmos princípios e a mesma visão de reino. Então eu queria que você comentasse com nós, pastor, como surgiu um breve resumo essa aliança com o pessoal da Brasil ali de Ponta Grossa, da segunda igreja. Bem, então, pastor José, a gente conheceu, ele vindo aqui participar de uns cultos com a gente aqui, né? Eu não conhecia ainda, e ele veio, frequentou, acho que numa série de ministração de uma assim ali sobre família, né? Não tô lembrado, sobre perdão. A Consentina estava promovendo uma série, e ele acabou vindo participar com a gente no domingo, e eu não conhecia, e a gente acabou conhecendo, né? Tinha a família aí do Cleone, da Paty, que fazem parte da igreja aqui, e ele, que é o pai da Paty, né? E a gente começou a ter esse conhecimento. E aí, então, ele veio ministrar aqui, veio ministrar acho que no retiro que a gente teve também, e já tive ministrando na igreja dele, e assim, foi formando esse laço de amizade e companheirismo, né? E também aí, em relação a gente aprendeu também, tem aprendido com ele é psicanalista também, né? E a gente acabou, como eu também sou, a gente acabou se aproximando ainda mais, tendo essa afinidade, né? Então ele, aí para resumir um pouquinho aí, ele também fez atendimento para toda a minha família, em relação às terapias, e a gente tem, comigo mesmo também, né? E a gente acabou formando, então, essa amizade, esse vínculo de amizade, de relacionamento, e eu creio, assim, que isso tenha a crescer, a propagar no reino de Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Nelson, a família dele, né, a igreja aqui, e a gente se conheceu realmente, eu diria assim, graças a Deus pela vida da Patrícia, né? E é onde uma história muito linda entre eu e ela, e que houve uma aliança e através dela a gente conseguiu também avançar, quebrando muitas barreiras, muralhas, e a gente chegou a conhecer o pastor Nelson. Eu me lembro que eu cheguei um dia aqui, aliás, uma noite, né? Aonde eu vim, que era um encerramento, acho que de um trabalho sobre família, e a gente veio ali até mesmo para fazer sem a Patrícia saber que eu estaria vindo aquele dia, e a gente foi ministrado e foi um momento que a gente começou a caminhar junto, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Nelson, porque por muitos anos ele cuidou da minha filha, no lado espiritual, também do meu genro, em todos ali. Então isso juntou-se uma aliança, que depois a gente foi também amadurecendo, e ele se tornou também psicanalista, e a gente está aí tanto no lado pastoreio, como também nessa lado emocional, trocando muitas das experiências, tem sido muito bom. Então a gente vai ler ali no livro de Lucas, capítulo 17 e 20, a partir do 20, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, e nem dirão, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa afirmação, pastor Nelson, pastor José Bueno, ela é muito forte, ela é muito poderosa, porque fala ali que o reino de Deus está dentro de nós. Mas o que Jesus quis nos ensinar com isso? O que ele quis realmente dizer com o reino está dentro de nós? Então, no meu ponto de vista, olhando para a palavra de Deus, a gente tem olhado e tem observado Jesus falando, né, que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então, a partir do momento que você se conecta com o céu, com Deus, entrega a tua vida a Cristo, você passa a receber o reino de Deus colocado dentro de nós. Como o Giovanni falou, é um assunto que muitas vezes não é falado e não é vivido. Porque às vezes não basta só falar, é preciso viver essa visão do reino de Deus, né? Eu penso assim que é o ponto de vista que Jesus afirmou, dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. Mas está dentro de nós, o interesse não é que fique dentro de nós, né? É que nós venha expandir esse reino nos ambientes onde nós estamos inseridos, né? Então, a partir do momento que eu recebo o reino de Deus dentro de mim,
eu preciso agora produzir os frutos relacionados ao reino de Deus, né? Porque o reino de Deus, ele não é você construir muros, né? Ele é você construir pontes. Porque o muro me impede de eu chegar até você. Mas a ponte, ela diz o que fala sobre relacionamento. Ela me conduz ao relacionamento, né? E então, como a gente hoje se vê na sociedade, no meio do povo evangélico, do povo cristão, existem muitas diferenças, né? Diferenças de bandeiras, né? Cada um defende a sua bandeira. Cada um defende a sua teologia, a sua forma de crença e assim por diante. Porém, o que Deus ele não está interessado em bandeira. Ele está interessado em exército. Porque bandeira não vence guerra. O que vence guerra é exército. Então, por isso que Jesus disse assim, o reino de Deus está dentro de vós. E vocês precisam colocar para fora, nos ambientes aonde vocês estão inseridos. Para que o reino de Deus se propague e que as pessoas elas possam crescer nesse reino, né? Nesse reino dos céus. E interessante, pastor Nelson, toda a equipe aí, que quando a gente vê isto, quando os fariseus lhe fizeram essa pergunta, porque até hoje, até mesmo o pessoal judeu, ele aguarda o Messias. E eles aguardam ele reinando de um trono, e comandando. Já para a gente, quando o próprio Senhor disse, o reino de Deus já está entre nós, ou está dentro de vós, e então a gente começa a ver que isso já há 2000 anos e pouco, quando o Senhor fala, ele veio realmente para quebrar, conforme diz o pastor Nelson, essas barreiras, né? E levar o quê? O povo entender que todos aqueles que vêm a se conectar com Deus através de Jesus, o reino de Deus já começa a habitar dentro de nós. É por isso que, conforme já foi comentado, cada um de nós podemos ter as nossas bandeiras denominacionais, mas na verdade o que leva o reino não é a questão do nome da igreja A, B ou C. O que leva o reino de Deus estar entre nós é a nossa comunhão que a gente tem em Deus, conforme diz ali em Romanos, né, que a gente só se aproxima de Deus mediante o Senhor Jesus. Então, quando a gente nasce de novo e a gente aceita Jesus, a gente vê que já começa o quê? Vindo primeiramente pela palavra, né, a gente acreditar, depois a gente se arrepender, depois a gente é justificado e santificado. Aí o reino de Deus começa a habitar entre a gente, independente se está em quatro paredes, se está de repente lá na mata, se está independente da cor, da raça. A partir do momento que passa por esse processo de conhecer Jesus, já o reino de Deus habita entre a gente. Por isso que nós, cristãos, entendemos naquilo que Jesus, ele mesmo disse, que o reino de Deus já está entre nós, já está entre a gente. E isso é muito importante quando a gente entende isso, porque as muralhas começam a cair e começa a ter pontes, conforme o pastor já comentou aqui. Como o pastor disse que o reino veio para quebrar essas barreiras, hoje, quais os maiores desafios, assim, que pra gente viver essa verdade no nosso cotidiano? Então, no meu ponto de vista, para a gente poder viver isto, realmente fazer aquilo que Jesus mesmo disse. Aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, pega a cruz e siga-me. Quando a gente faz isto, a gente deixa a nossa posição, a gente deixa os nossos interesses para realmente lutar em favor, né, daquilo qual vai agradar o rei. Quem que é o rei? É o Senhor Jesus. E aí a gente só se torna uma pessoa que vai contribuir para esse reinado. Então, quando a gente nega as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas bandeiras, a gente se une num propósito de levantar o verdadeiro reino que já está entre nós através do quê? Das nossas atitudes, das nossas obras, da nossa crença, dizendo, desta forma, a gente não pode estar fazendo a nossa vontade, mas prevalecer a vontade dele. Esse é meu ponto de vista, pastor Nelson. É interessante porque a forma de você viver a visão do reino de Deus, ela se trata de renúncia, né? É você renunciar os teus próprios interesses. Quando eu entro nessa visão, que eu começo então a manifestar, o reino de Deus está dentro de nós, mas depende de mim se eu vou manifestar essa visão aqui fora ou não, entendeu? É o que Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Agora, quando eu começo então, eu decido manifestar essa visão do reino de Deus aqui fora, aí eu tenho que começar a fazer renúncia.
Eu vou ter que começar a renunciar aos meus próprios interesses, para começar a viver um interesse no coletivo. Porque eu entendo assim, pastor José, e a galera que está aqui, que Deus, ele se move no coletivo. Deus, ele é coletivo, ele se move no coletivo. Ele nos dá bênçãos individuais, bênçãos para o indivíduo, mas para que o indivíduo venha, por exemplo, se ele dá bênção para mim, mas para que eu possa usar essas bênçãos no coletivo, né? Então, a visão de Deus é coletiva, né? Então, e para manifestar essa visão do reino de Deus, o primeiro ponto que eu vejo é a renúncia. É você renunciar aos teus próprios interesses. O que eu vejo? Que na visão do reino de Deus, na manifestação desse reino, na implantação do reino de Deus aqui na terra, não existe eu e não existe meu. Existe nosso, existe nós, no coletivo, né? Então, meu ponto de vista é esse. E é o que a Bíblia deixa claro para isso, né? O próprio Jesus, ele demonstra isso com as suas obras, né? Então, quando eu penso só em mim, por exemplo, só na minha bandeira, no individualismo, pensando só em mim, que eu posso conquistar, e o meu colega pastor, que exerce outra bandeira, eu trato ele com indiferença, trato ele como um opositor, como um concorrente, nessa visão que hoje a gente vê, é muito comum ver isso, né, pastor? No meio dos pastores, das igrejas, né? É uma briga por posição, quem faz melhor, uma briga até por ovelhas, né? Por membros e assim por diante. Então, meu ponto de vista é você romper, derrubar esses muros e construir pontes para você viver no coletivo. Não importa quem vai ganhar, não importa quem vai conquistar, mas o importante é que o reino de Deus seja implantado no meio dessa sociedade que a gente está vivendo. Com certeza, e quando a gente vê aqui, pastor Nelson e equipe, a gente vê que a própria palavra do Senhor diz que o Senhor, comparando com a semente, para um ele deu 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Quer dizer, todos são semente. Agora, mediante a capacidade de cada um, mediante o desenvolver de cada um, ele vai somar para quê? Para que o reino de Deus venha aparecer, né? Se eu vou produzir 30, se eu vou produzir 60 ou 100, não importa. O importante é que eu tenha valor, né, vamos dizer assim, nesse exército, o qual ele é o general, o qual ele é o rei. Então, quando a gente vê que o reino dele está dentro da gente, aquilo que a gente vai fazer vai contribuir para toda a equipe, vai contribuir para todas as pessoas que estão ligadas e debaixo desse reinado. Então, isso é muito gratificante. Eu vejo assim que, nós comentávamos um pouco antes, nós iniciamos aqui, que todo reino, ele tem um rei. E todo rei, ele tem seus súditos, né? E os súditos, eles vão trabalhar em prol do reino, né? Centralizando sempre o rei. Então, o que tem que estar centralizado na nossa sociedade, que nós, pastores, temos que entender isso, é que nós temos que centralizar Cristo, entronizar ele como nosso rei, né? Então, se eu sou um súdito desse reino, eu preciso, então, trabalhar em prol desse rei, né? Em prol desse rei, para que esse reino se fortaleça, né? O reino de Cristo, o reino dos céus precisa se fortalecer, né? Então, se cada cristão, ele carrega o reino de Deus dentro dele, ele precisa começar a manifestar as atitudes do reino. E como todos nós sabemos que cada reino tem uma cultura, né? E o reino dos céus, o reino de Deus, não é diferente. Existe a cultura do céu. Por que nós estamos aqui como igreja hoje? Qual que é o meu propósito aqui nessa cidade como igreja? Como pastor, como está aqui líder dessa comunidade? É implantar no coração das pessoas a cultura do reino. A cultura do reino dos céus. Então tem que ser essa. E qual que é a cultura do reino dos céus? É isso. É se mover no coletivo. Não penso em mim, mas penso no coletivo. E o reino de Deus precisa ganhar. É como se diz o ditado, né? Não importa por quem o gol vai sair, mas o gol precisa ser feito para que o time possa ganhar. E o interessante em cima disso daqui é que o apóstolo Paulo ele deixa algo muito explicado, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as potestades, principados e ossos malignos na região celeste. Quando a gente está nesse mesmo reinado e o reino do Senhor está sobre a gente vai ver que a minha luta não é contra a graça e vida, né? A graça e vida contra o Brasil para Cristo ou outra. Não. A nossa luta é contra as potestades, é principados e ossos malignos. Quando a gente entende esse processo, a gente consegue sim tirar algumas indiferenças para a gente colocar aquele que é o principal, que é o que vai dar vitória sobre todos e por todos. O pastor Nelson, ele fez um pensamento muito positivo, que existem ainda muitas barreiras em relação à reina.
Você congrega comigo, mas você não pode ir lá na outra igreja visitar. Você congrega comigo, mas você não pode ir na outra igreja pregar. Você congrega comigo, mas você não pode ir na outra igreja louvar. O pastor realmente falou que existem realmente essas barreiras. A gente vê muito disso, né? Então, assim, essas barreiras a gente vê como um muro, Thiago. E o pastor, ele deixou para nós, me deixou uma deixa de uma pergunta, ele deixou para mim uma pergunta assim, que ao invés de construir muros, nós, em relação ao reino, a gente tem que construir pontes, né? Como que a gente, como igreja, a gente pode quebrar essas barreiras e levantar as pontes? Todo reinado, e principalmente quando se fala de reino de Deus, ele tem uma organização. Eu diria assim, se existe no reino maligno uma organização, o reino divino tem que ter uma organização. E quando a gente olha lá atrás, por que tinha 12 tribos? Né? Já tinha uma organização. Hoje, por que tem a Graça e Vida, Brasil para Cristo, Igreja A, B ou C? Então, nós sabemos que é um reinado, o reino de Deus está entre nós, mas também ele deixou as organizações. Eu entendo assim, eu vou falar comigo como pastor. Por exemplo, eu entendo que o que Deus trouxe para me arrebanhar, eu vou ter que dar conta dessas vidas. E aí entra um pouquinho de preocupação, não que eu não queira que vá em outro lugar. Desde que esta pessoa, seja submissa, né? Enquanto ela estiver congregando comigo, quem vai ter que dar conta da alma dela sou eu, porque ficou a se cuidar, a mesma coisa do pastor Nelson. Então, o que muitas das vezes a gente tem que entender, não é que a gente não queira que vá lá e crie barreira. A gente tem que preocupar, falando por mim agora, esta pessoa que está indo, será que ela vai ter também a mesma pastagem que eu estou dando aqui? Entende? Porque senão aí é aquela questão, eu tenho que prestar conta desta pessoa que faz parte do reino de Deus, do reinado de Deus, mas que também lhe deixou, aos cuidados. Então, eu vejo que as barreiras podem ser quebradas, desde que haja o diálogo, o entendimento e acima de tudo, o respeito. Bom, eu congrego na igreja A, eu respeito. O pastor liberou, tudo bem, não liberou, porque todos nós temos, não sei aqui, mas eu, por exemplo, vou falar por mim, os cultos oficiais da igreja, eu gosto que todos estejam com a gente, né? Não há nenhum problema em outra igreja, mas eu entendo assim que se Deus colocou esta pessoa para que a gente possa estar cuidando dela, então eu tenho que estar observando em tudo que faz. E aí contribui para o crescimento do reino, porque o reino também precisa ter uma organização. Exatamente, né? Exatamente isso, não tem para onde fugir. Porque o que acontece é você trabalhar com essa visão de obediência embaixo da submissão. Que se eu estou conectado a Brasil para Cristo, né? Se eu sou membro da Brasil, lá para o pastor José, então eu devo a ele uma satisfação. Né? Acho que isso é mais que justo, né? Eu acho que você viver no ambiente, mas nada impede de você poder tá conectado com outras igrejas, outras denominações, né? Outras bandeiras, como a gente comentou aqui, né? Mas nós temos uma bandeira para defender, que é a principal, que é a de Cristo, que é do reino dos céus, é o reino de Deus. Porém, existe essa bandeira, digamos lá, Brasil para Cristo, Graça e Vida, outro nome, outra denominação, aonde eu congrego, aonde eu devo satisfação àquela comunidade aonde eu frequento, né? E é isso que vai somar, não vai entrar para o caminho de desobediência, isso vai, então, despertar uma mentalidade no coletivo em relação a alcançar outras vidas, né? Se eu vou visitar uma outra denominação, outra igreja, qual que é o meu propósito estar lá? Eu preciso estar lá para um objetivo, para me somar com aquela igreja, eu contribuir alguma coisa para que aquela igreja se fortaleça e cresça também. Eu sempre digo assim, quando vem essas perguntas assim, no dia a dia, né? Falei, todo o pessoal, por exemplo, que joga futebol são jogadores de futebol, né? Mas tem um corintiano, tem um palmeirense, tem um santista. Cada um defende a sua camisa, o seu time. Mas, na verdade, quando a gente entende, a gente vai ver que todos proporcionam alegria mediante aquilo que cada um gosta. Assim também as igrejas. Embora o reinado é um só,
O reinado é um só, o reino de Deus está aqui, está na igreja A, B ou C, mas por detrás de tudo isso também existe uma organização. E quando tudo é feito da melhor forma, na submissão e obediência, ambos vão crescer e vamos conseguir ter paz. Aí a gente pode colocar um palmeirense junto com o corintiano e tudo bem. Entende? Assim funciona no reino espiritual também. Quando todo mundo está conectado sem barreira e tem submissão, cada um sabendo a sua posição, tem como a gente fazer o melhor trabalho aqui na terra e saber que lá em cima vai ter um rebanho só, vai ser uma benção. E de que maneira o reino ele se manifesta em atitudes simples no nosso dia a dia? No meu ponto de vista, no dia a dia, primeiro quando a gente vê lá que Nicodemos, né, ele sendo um religioso. Nicodemos sendo um religioso, ele tinha dificuldade de entender sobre o reino. E ele procura por Jesus e diz como que ele poderia participar do reino de Deus. E aí o Senhor Jesus fala para ele que havia necessidade de nascer de novo. E aí ele ficou mais sem entender. Ele disse, mas como que eu vou entrar no ventre da mãe? Não, nascer da água e do Espírito. Então o primeiro passo para a pessoa começar a fazer parte e saber que o reino de Deus habita sobre ele é nascer de novo. Aí entra aquela questão, nascer de que forma? Confessando os seus pecados, se submetendo aos princípios do batismo e por aí vai, porque a gente entende que quando a pessoa já aceita o Senhor Jesus, o reino de Deus já vem habitar sobre ele. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Não sufoquei o Espírito Santo, o qual um dia fosse selado. Ou seja, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, o reino de Deus já habita sobre ela. E aí esse princípio de nascer de novo é o início de todas as coisas, ele fazendo parte desse reinado de Jesus. É uma pessoa que ela vive e entendeu, ela entendeu e começa a viver a cultura desse reino, se torna automático. Se torna algo natural que ela vai estar fazendo. Rotineiro na vida. Uma rotina no seu dia a dia, né? A prática dessa cultura do reino. Que a partir do momento que o reino de Deus foi implantado dentro de mim, né? Como o pastor José falou, eu começo a manifestar aqui fora as obras, a cultura desse reino. Quem mentia não vai mentir mais, quem roubava não vai roubar mais, o que é meu, o que é teu, né? E, tipo assim, já não vai viver nessa disputa por posição ou comportamento negativo. Nos ambientes onde você está, você vai ser muito nítido, vai ser a forma natural as pessoas observar nos seus comportamentos de rotina, na sua vida rotineira, as atitudes do reino. Pô, mas essa pessoa é diferente, porque ela está vivendo uma cultura. Por exemplo, se ela chegar uma pessoa lá da China, chegar aqui ela tem uma cultura, ela está impregnada, ela nasceu, se está lá com 30, 40 anos de vida, e ela chegar no Brasil, nitidamente tu vai ter o comportamento dessa pessoa, porque ela tem uma cultura implantada nela, né? Durante 30, 40 anos de vida que ela viveu na China, foi implantada uma cultura nela. E ela chegando aqui, ela vai ter que se adaptar com a cultura do Brasil, né? Então quando Cristo entra em nós, o reino de Deus entra em nós, essa cultura começa a se manifestar nas nossas obras. Nós começamos a mudar o nosso comportamento. Aquela cultura antiga do mal que habitava em nós, do reino das trevas que habitava em nós, ela começa a se dissipar. E começa agora, então, se manifestar a cultura do reino de Deus nas nossas atitudes. Tem uma passagem que me chama a atenção, ali no livro de Lucas, capítulo 5, a seguir ali fala da pesca maravilhosa. Até foi um dos assuntos que a gente falou no outro tema, né? Que vai ao ar. Já tá ao ar, na verdade, né? E além a passagem de quando Pedro ele joga a rede dele enche de peixe e ele começa a encher o seu barco. Porém, o que acontece? Seu barco começa a afundar. O barco de Pedro não afunda quando está vazio, mas quando está cheio. Aí o que ele faz? Ele chama os outros companheiros para que venham com os barcos e dividem os peixes. Então, o que eu vejo ali? Uma visão do reino. Eu não vou querer afundar só porque eu não quero repartir com ninguém. Eu vou ter que repartir para meu barco não afundar. Quer dizer, e foi ali que então o barco não afundou e todo mundo teve peixe no seu barco. Mais ou menos assim. E é interessante isso aí, João, que o pastor falou, porque o apóstolo diz o seguinte, que a fé sem a obra é morta. Então eu acredito que o reino de Deus, quando habita em cada pessoa, é isso que o pastor Nelson disse. Além dele ser beneficiado, além dele ser abençoado, ele quer compartilhar com os demais que estão em volta. Então isso é um dos sinais de que realmente o reino está entre a gente. A gente leu ali em Lucas
que fala realmente que o reino está dentro de nós, né? E como isso, a gente quer ouvir de vocês, das experiências, 29 anos de pastoreio, acho que o pastor tem mais ou menos isso também, né? 30 anos. 30 anos de pastoreio, mais ou menos parecido ali. Como que isso ajuda a gente a evangelizar? Porque o nosso intuito é esse. O nosso podcast é exatamente isso, é evangelizar, é levar a palavra de Deus. E como a gente pode atribuir essa palavra que diz que o reino está dentro de nós, como a gente pode, como eu falei, como a gente pode usar isso de uma maneira para evangelizar as pessoas? Meu ponto de vista, o primeiro ponto porque, na verdade, assim, a gente tem que dar exemplo, não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente vive. Então, o que vai falar mais alto mediante ao meio dos ambientes aonde você vai chegar para evangelizar uma pessoa, né? É você vivendo esse comportamento, né? Porque às vezes, como vocês disseram, falar, até papagaio fala, mas viver na prática é a parte mais difícil, né? Então eu falar sobre a visão do reino de Deus, mas quando se trata de eu viver e manifestar essa visão do reino de Deus, se torna mais difícil. Então quando a gente realmente, o reino de Deus se estabeleceu em nós, foi feita uma entrega, se torna meio que natural. Naturalmente você vai poder chegar e vai ser muito visível, né? Visível nos ambientes onde você vai chegar para evangelizar uma pessoa, a tua mudança. O teu caráter, o comportamento, como que você vive a tua vida. Isso vai ser a maior pregação. Às vezes não vai bastar você pregar muita coisa e falar muita coisa. Acho que é a vivência e o teu comportamento. Né? É o que a gente vê, né? Até no Antigo Testamento, a gente vê ali quando Eliseu, ele até por certo não pregou. Mas aquela mulher, ver o comportamento, todo dia ele passava, ver aquele esse homem, é um homem de Deus. Quer dizer, só a maneira dele já refletia para a mulher de que tinha algo diferente, que não era natural. Quando a gente pega, por exemplo, o próprio Saulo era um religioso, mas ele não tinha o reino de Deus sobre ele. Então, muitas das vezes, hoje a gente vê muitos religiosos também, mas que está longe do reino de Deus habitar sobre ele. Saulo de Tarso era um bom religioso, mas para que o reino de Deus habitasse nele, precisou ele ter esse processo de transformação que para ele foi até dolorido. Precisou o Senhor derrubar ele daquele animal de carga, ele ficou cego por 3 dias, sem comer, sem beber. E aí quando Ananias chega e ora com ele, desperta sobre ele o que? Além do reino de Deus habitar sobre ele, também o ministério de apóstolo. Então é o que o pastor Nelson falou, muitas das vezes a maneira de Deus usar, talvez até sem palavra, que a gente vai pegar depois o apóstolo Paulo, muitas das vezes ele pregava, onde ele escrevia, né, nas prisões, ele mandava carta. Hoje, por exemplo, no nosso dia a dia, por exemplo, na nossa denominação que o pastor está responsável aqui para cuidar, tem várias maneiras, coreografia, louvor, né, isto que vocês estão fazendo, podcast, é uma maneira de evangelização. Então eu entendo que a maneira que Deus vai usar cada um é aquilo que o Senhor vai inspirar para levar o reino de Deus a ser avançado. E isto vem através do quê? De uma inspiração dada pelo Espírito Santo, né, de diversas maneiras. O importante é que o foco maior é ser ousado por ele, de uma maneira que aquilo que está dentro de nós não fique travado dentro da gente, mas que a gente joga. E dificilmente, pastor Nelson, Giovanni, Tiago, João e o Mateus, é isso? Dificilmente uma pessoa que é nascido de novo, ele consegue ficar guardando para ele. Naturalmente, a pessoa que recebe da fonte, ele tem sede de ter mais, a ponto daquilo que o próprio Jesus disse, vai jorrar do interior dele, do ventre dele. Ele não consegue, ele quer dar o testemunho. Por algumas questões meio de saúde, eu dei uma pausa no meu ministério, né? Para eu cuidar mesmo da minha saúde mental. Mas assim, foi uma pausa breve. Aí em conversa com o pastor Nelson olhava para mim e falou assim, Thiago, excelente, vamos fazer o podcast. Sim, excelente, mas você está bem? Mas aí algo dentro de mim ardia e um dia eu cheguei pro pastor Nelson e falei assim, pastor, o senhor sabe que mídia, comunicação é o que eu faço. Eu preciso externar isso, eu preciso manifestar esse reino que está dentro de mim, de alguma forma, certo? E como que as pessoas podem ser intencionais
em manifestar o reino no trabalho, na casa, na igreja? Qual a visão de vocês? Eu vejo assim, tudo vai a questão começa pela renúncia. Eu renuncio o meu eu. Eu renuncio o meu padrão de vida. Renuncio as minhas vontades e passo a viver a vontade do meu Cristo, a vontade do meu rei. Então, lembra que eu sou um súdito nesse reino. Então, se eu sou um súdito, tudo que eu vou fazer não está voltado a mim, mas ao meu rei, né? Então, eu tenho que entronizar Cristo. Então, o que eu vejo hoje, a maior dificuldade das pessoas manifestar isso no trabalho, em casa, principalmente em casa, porque eu penso assim que a primeira igreja nossa, que nós começamos a apacentar, primeiras ovelhas, nós vamos apacentar os nossos filhos, a nossa família, né? O nosso próximo. O nosso próximo de nós, né? Então, tudo tá se voltado à questão de não renunciar ao meu eu, né? Não renunciar e não entronizar Cristo. Eu preciso centralizar esse Cristo, centralizar esse rei. Porque a partir do momento que eu centralizo o Cristo na minha vida, tudo se torna favorável. Aí eu vou pregar sem falar. Eu vou pregar sem falar nada. A minha vida vai ser uma pregação, porque as pessoas vão olhar. Tem pessoas que podem até não gostar do pastor José, não gostar de mim, não gostar de você, mas por questões qualquer. Mas a questão é o seguinte, o que esse cara é, quem ele é? Como que é a vida dele, como que ele cuida da família, como que ele cuida dos compromissos dele no trabalho, das suas responsabilidades. Não tem nada que desabone. Então a pessoa está vivendo, está manifestando o reino de Deus nos ambientes onde ele está, sem ele precisar falar. Então isso é o meu ponto de vista. E é por aí mesmo. Quando a gente vê o próprio apóstolo Paulo, chega um momento que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente vê que quando realmente ele deixou o reino de Deus habitar dentro dele, mesmo nos piores momentos de prisão, ele não conseguiu conter, ele ficava escrevendo e mandando as cartas. Você falou algo interessante, quando você conversou com o pastor Nelson, e você, eu despertei, eu que preciso voltar a fazer. Então eu entendo que quando o reino de Deus está dentro de nós, você não tem como fugir, você quer fazer alguma coisa, porque não é que você é de você mesmo, mas é algo que foi dado dentro de você, porque se você não fazer, você não se sente bem. A gente poderia pegar até voltar atrás um pouquinho, Jonas, por exemplo, ele fugiu do propósito e ele começou a sofrer. Quando ele entendeu, quando ele está no vento do peixe, diz, enquanto eu observava as vaidades vãs, eu deixava a misericórdia de Deus de lado. Mas quando ele fez uma entrega, o Senhor deu livramento, ele foi fazer e certamente beneficiou todos os 120 mil ninivitas ali. Ele tinha os motivos dele para não ir, tinha, mas o que falava mais forte dele impulsionava. Então eu vejo assim, o pastor Nelson falando agora como pastores, quantas vezes a gente não pensou em desistir? Eu pensei várias vezes, mas por que a gente não desiste? Porque há o reino de Deus que está dentro da gente. E quando está dentro da gente, a gente sufoca o nosso eu para fazer a vontade dele, porque há uma força sobrenatural. E aí a gente entende a diferença do religioso com aquele que tem o reino dele habitando dentro dele. E foi lembrando aqui do Tiago, nossas primeiras conversas em relação a isso, a minha preocupação, que eu falei para o Tiago, não é em relação... eu sei que os teus dons, os teus talentos, as tuas habilidades, elas serão muito úteis aqui na comunidade, serão muito úteis, é o que a gente precisa, mas primeiro eu quero ver como você está. Antes das tuas habilidades, eu quero o teu coração. Eu quero que o teu coração esteja bem, você esteja bem para você prestar esse serviço. Porque como que eu vou colocar uma pessoa que está, se ela está doente, se ela não está bem, na linha de frente para fazer, ela vai morrer. Então esse é um cuidado que eu penso assim que já é um cuidado que nós temos essa visão. Eu não quero sugar o que você tem, sugar o teu talento, sugar as tuas habilidades, para que seja útil. Depois que você se doou pela causa, aí depois você descarte, não importa como é que tu vai estar. Não, eu quero saber como é que está a tua família, como é que está teu coração, você está bem? Não, estou bem, então vamos lá. Agora, se você não está bem, vamos curar primeiro e depois nós vamos exercer esse dom, esse talento. Maravilha, e em cima disso aqui, uma coisa puxa a outra, né? Se a gente pegar o reino de Deus, quando Jesus diz, o reino de Deus habita entre nós, ou está dentro de vocês, você vai ver que o Senhor poderia já no primeiro dia pegar os discípulos e mandar, mas não, teve 3 anos e meio que ele foi trabalhando com eles, né? Depois, o que acontece? Jesus vem ressuscitar,
Eles ainda não estavam preparados, precisou Jesus ir atrás deles, ficar 40 dias, e eu digo aqui agora desse lado psicanalítico, Jesus ficou 40 dias fazendo sessão com eles, né, preparando eles, e aí depois, antes de voltar, ele disse, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder ou do Espírito Santo, e aí seja minha testemunha. Aí é do que o pastor diz, o primeiro o cuidado de mim, para depois o cuidar dos outros, porque o que Deus quer? Ele quer que a gente seja testemunho daquilo que ele fez pra gente, daquilo que a gente superou, daquilo que a gente venceu, e é o cuidado que nós pastores, muitas das vezes, a gente tem em aconselhar a pessoa, foi o que o Senhor fez com o Tiago, diz, não, você tem que estar bem para depois você ir. Por quê? Porque se a gente não estiver bem, como que a gente vai avançar? E a gente sabe que no reino mesmo, o reino de Deus habitando entre a gente, mas a nossa batalha sempre vai ter. E se a gente não estiver preparado, a gente acaba se ferindo. Queria que vocês colocassem pra gente aqui em pauta como que a gente pode ensinar o reino para um novo convertido. Entrou uma pessoa nova na igreja hoje, como que funciona esse processo de ensinar o reino para essa pessoa? Ensinar o reino para uma pessoa recém-convertida seria o primeiro passo dentro da igreja? Eu vejo assim, toda pessoa nova convertida, ele vem como uma criança. E toda criança, ele se submete ao pai espiritual. E aí entra o seu pastor, o seu líder. Então, esse pai espiritual, o que você falar para ele, ele vai se submeter. Então, vem uma responsabilidade muito grande de nós, pai espiritual, mas a criança em si, que ele vem com esse desejo de realmente ter uma vida mudada, ele vai se submeter ao ensinamento. Esta pessoa, a gente tem que levar, do meu ponto de vista, primeiramente, ela tem que crer no poder desse rei, que é o Senhor Jesus. Segundo, quando ele crê, automaticamente levar essa pessoa a um arrependimento, porque senão ele se torna um religioso dentro da igreja, não se arrepende e não adianta nada. Segundo, a partir do momento que ele se arrependeu, é automático ele ser justificado pelo Senhor Jesus e santificado também. Então, quando ele aprende esses processos, que na nova caminhada dele, ele vai se tornar realmente uma pessoa que o reino de Deus habitou sobre ele. Ele não será um religioso, num frequentador de igreja, mas ele realmente se submeteu. Foi o que o Senhor disse para Nicodemos e ele não se sujeitou, porque ele era um religioso. Só que você pega, por exemplo, daí Zaqueu já estava aguardando, você desce depressa, vamos lá, eu quero pousar na tua casa. Aí os outros começaram a querer condenar, dizem, não, hoje chegou a salvação nesta casa. Então Zaqueu, mesmo sendo todo complicado, não era um religioso, ele se submeteu a uma nova vida. Já Nicodemos, sendo um religioso, não se submeteu. Então, quando a pessoa se submete, né, pastor Nelson, fica até mais fácil para a gente, pastor ou líder, discipular essa pessoa. Exatamente, é. E o próprio Jesus, ele fala, logo após a sua ressurreição, que ele fala para os discípulos, né? A primeira reunião que ele fez após a ressurreição, ele disse, vão, batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façam discípulos das nações, ensinem o que eu vos tenho mandado. Né? Quer dizer, eu volto a falar sobre a cultura do reino. O novo convertido, a pessoa chegou, o que tem que fazer agora? O meu procedimento agora com essa pessoa seria o quê? Os primeiros passos. É fazer essa mudança de mentalidade, essa mudança de cultura. A pessoa que chegou ali, ela chega para a cultura que ela veio de lá do reino que ela vivia. Agora ela vem para o reino da luz, ela vem para o reino dos céus, vem para o reino de Deus. Então agora eu tenho que implantar essa cultura, não só eu como pastor, mas acho que a comunidade em si, a igreja em si, deve viver alinhado com a visão do seu pastor. Né? Que a pessoa chegou aqui nesse ambiente, peraí, não precisa você chegar e dizer assim, você precisa parar com isso, fazer aquilo. Ela vai começar a observar como que essa cultura está se movendo ali dentro, que é a cultura do reino que está estabelecido, e por si só ela vai começar o processo de mudança. E com a ajuda ali da conversa, do ensino, do discipulado, essa pessoa começa a fazer essa mudança de mentalidade, começa a acontecer a metanoia, mudança de mente, né? Eu estava num ambiente onde tinha um estilo de vida, né? Agora eu venho conviver num ambiente onde a cultura é diferente, que agora exerce a cultura do céu, a cultura do reino, então agora a pessoa começa um processo de mudança, começa a acontecer no automático, né? E você começa através do discipulado, do ensino. Giovanni, que episódio, não? Rapaz, nós estamos no clima desde ontem, né? Que episódio. 5 perguntas só?
Você faz 5 perguntas. Todos eu anotei aqui, eu não usei nada. Eu falei pro senhor que não ia ser nada do que você tinha anotado, né? Eita. Mas assim, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio, certo? Nós ainda temos as considerações finais aqui dos nossos pastores para falar um pouco, uma forma prática de como viver esse reino. Pastor Nelson? Eu volto na mesma tese que eu já comecei. É a entrega total a Cristo. Se você quer viver o reino de Deus, por exemplo, eu quero viver no reino de Deus, mas eu não me desconecto do reino das trevas, não tem como, cara. Não vai rolar, não vai ter como. Então, ou eu decido me tornar um súdito desse reino por inteiro, fazer uma entrega ao meu Cristo. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer ali, já estou crucificado com Cristo, né? E não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quer dizer, eu estou crucificado com Ele, eu faço uma entrega total da minha vida a Cristo e o restante vai acontecer naturalmente, né? Então é isso que as pessoas precisam se conscientizar. Porque enquanto você não fizer a tua entrega total da tua vida a Cristo, a esse governo de Deus, porque o que é? Nós temos que deixar que o governo de Deus venha e se estabeleça sobre nós. Né? O governo de Deus se estabelece sobre nós. Então agora eu estou debaixo de um governo, debaixo do governo dos céus, debaixo do governo de Deus. Então a partir do momento aí, é Ele que me conduz, Ele que me governa. Né? Mas enquanto eu não fizer isso, eu vou estar governando a minha vida. Enquanto eu estiver governando a minha vida, não vai fluir. Eu não vou conseguir viver. Então ou eu faço uma entrega por inteiro, ou eu vou viver uma vida no raso. Né? Então é preciso fazer essa entrega por inteiro a Cristo, fazer a renúncia. Realmente, esse renunciar é que se a pessoa não tiver um temor a Deus, ele não faz. Hoje a gente vê, o pastor Nelson de concordar, vocês também, hoje a gente vê megas movimentos, mas que muitas das vezes é só emocionalismo e parte de religião. Mas do reino de Deus não existe, porque o reino de Deus ele traz transformação. Se não houver transformação, é emocionalismo, megas igrejas, mas que na verdade, na hora de peneirar, aí muitos realmente não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. Isso é lamentável, porque não existe evangelho sem cruz, assim como não existe o reino de Deus habitar dentro da gente se não houver uma santificação, renúncia diária. Pastor Nelson, pastor José Bueno, muito obrigado. Queria agradecer a vocês, agradecer você mesmo que está aí do outro lado da tela, quem sabe está nos ouvindo, apenas nos ouvindo, nos vendo. E se você ficou até aqui, eu acredito que Deus falou no seu coração assim como falou no nosso. Né? Aqui foi compartilhado alguns pontos de vista, alguns testemunhos, algumas histórias vividas em relação ao reino. Estou muito grato a Deus, realmente, pastor. Se deixasse, assunto não falta. A grande realidade é essa, porque o reino de Deus, ele é uma coisa ampla, né? Ele é uma coisa ampla em relação a isso. É uma coisa ampla e cabe dentro de nós. Exatamente. Era essa a palavra, era essa a frase. Né? Então eu queria realmente mais uma vez agradecer vocês, pastor Zé Bueno, que vem de Ponta Grossa, pastor Nessa daqui da casa, né? Eu acho que o convidado que mais participou até agora. Veio 2 vezes. Mas assim, agradecer a Deus, primeiramente a Deus, né? Pela oportunidade da gente poder tá entrando dentro dos lares, né? Dentro dos carros, das pessoas que estão, quem sabe, trabalhando, indo trabalhar, fazendo serviço. Isso pra nós é um privilégio, porque é isso que Deus chamou nós, chefe. Deus chamou a gente pra fazer o simples e levar a palavra de Deus no simples, né? E o reino de Deus é isso, é levar a palavra dele, né? Então, muito obrigado. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais para quem tá nos ouvindo, uma palavra de encorajamento. E fique à vontade aí para falar o que Deus tem no coração de vocês. Eu quero agradecer vocês aí pelo convite, né? Agradecer aí o pastor José por ter disponibilizado seu tempo para estar com a gente aqui. E você que ficou aí nos assistindo, acompanhando esse momento especial aí. Eu creio que Deus tenha falado no teu coração. Então vamos fazer isso, vamos viver, vamos abrir mão, vamos derrubar os muros e vamos construir ponte. Porque a ponte vai nos levar a ter relacionamento, vai nos levar, não vamos viver uma vida de isolamento, isolado, vivendo no nosso mundinho. Vamos derrubar esses muros, expandir o reino de Deus, repartir com o meu próximo aquilo que eu recebi do Senhor, né? Aquilo que o Senhor me deu, que eu possa pensar, ter essa mentalidade no coletivo, né? E para que o reino de Deus seja propagado. Vamos parar do individualismo, da concorrência, tirar essa mentalidade de concorrência. Não somos uma empresa. Nós somos a igreja de Cristo, somos súditos desse reino
que precisamos somar e multiplicar, né? É multiplicar esse reino para que cresça e centralizando sempre Cristo, né? Ele tem que estar centralizado em tudo, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que esse reino possa se expandir e se fortalecer. Deus abençoe sua vida, foi um prazer estar com vocês aí, que o Espírito Santo continue falando do seu coração. Eu também quero agradecer toda a equipe aí, né? Giovanni, Thiago, João, Matheus, Pastor Nelson, que é aqui o presidente da Comunidade Graça e Vida. E espero ter contribuído com vocês, né? Para mim é muito grato. Eu digo assim que Graça e Vida para mim, Pastor Nelson, isso é um particular meu, né? Foi aonde muitas muralhas caíram em termos de família. E eu sou 29 anos pastor, né? E eu confesso que muitas das vezes, pela falta de submissão pelo reino, pensando muitas das vezes no eu só perdi, né? Hoje, com 29 anos de pastoreio, faz 5 para 6 anos que eu confesso assim que eu tirei aquela questão de religião. Quebrei essa questão de religião a ponto que houve sobre mim, sobre a minha família, que vocês conhecem a história, né? Muitos laços, muitas pontes surgiram depois disso, né? Então eu sou muito grato pela Graça e Vida, pelo pastor Nelson, pela nossa amizade. Tudo isso tem também um porquê entre eu e a Paty, né? Onde o que Deus fez na nossa vida foi realmente um grande milagre, que isto para mim é reino. Eu me lembro quando eu fui conversar com ela, a gente disse, olha, você tem o teu ponto de vista, eu tenho o meu, mas é o seguinte, você serve ao Senhor, eu também. E aí eu entendi que o reino de Deus que estava em mim também estava nela. E houve um conserto, um perdão, e a gente tem avançado. E com isso eu só ganhei, eu diria assim, mais graça e vida. Fazendo eu. Eu sou grato, mas só que do outro lado, todo mundo quer o Brasil para Cristo, né? Com certeza. Então a gente louva a Deus por esse elo, por essa amizade, e aquilo que a gente puder contribuir, a gente está aí à disposição. Mas sou muito grato por todos, em especial aí a vida do pastor Nelson, que sempre esteve aí acompanhando a minha filha na época e tem ajudado a gente aí. Então, de coração, obrigado a todos. E o reino de Deus é isto, meus irmãos. Tem muitas das vezes indiferença, mas o que está dentro da gente fala muito mais forte, porque não vem da terra, vem do céu. Isso aí, pessoal. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esse episódio. É isso, Thiago. Acho que não tem muito o que se dizer, o ambiente tá calmo, tá leve. Eu acho que o dia hoje vai ser diferente, porque a gente teve uma visão que a gente já conhecia sobre o reino, que é o pastor Nelson, a visão de reino do pastor Nelson, mas alguns pontos a gente aprendeu com o pastor Zé Bueno. E queria dizer para você que está nos ouvindo que muitas vezes, quem sabe, você tá de frente com um muro, assim como a gente falou aqui, como o pastor Nelson falou, e chegou a hora de talvez você não consegue derrubar esse muro. Muitas vezes a gente não vai conseguir derrubar o muro, mas talvez seja a hora da gente voltar para trás, recalcular a rota ou dar a volta no muro e acessar a ponte, né? E não se esqueça, o reino de Deus, ele vive dentro de você. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Até mais.